É com muita satisfação que recebemos nesta manhã de hoje o nosso irmão Cícero Tirlone, que irá falar a respeito do tema A Fé Raciocinada. Bom dia, meu amigo, a palavra é sua. Obrigado, Felipe. Me ouve bem? Sim. Ok. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Agradecemos essa oportunidade, agradecemos a presença virtual, aqueles que estão nos acompanhando, e agradecemos principalmente na questão da oportunidade de podermos trabalhar, pensar juntos sobre tudo que nos chega. Hoje, de forma mais direcionada quanto à nossa fé. Inclusive, e principalmente, na questão de amadurecer a nossa fé. Vamos lembrar o seguinte, a doutrina espírita. O que normalmente se tem da doutrina espírita, como em outras doutrinas, outras religiões, a gente vai encontrar alguns procedimentos que tendem, são mantidos, criados, aprimorados, tendendo a nos levar, a nos envolver melhor com aquela determinada religião, doutrina, crença. A doutrina espírita traz como um padrão, como uma forma, um procedimento de se expressar, de chegar até nós, por exemplo, isso que está acontecendo agora, a palestra. O que alguns vão chamar de a doutrinária. Nesse momento, em razão das limitações que enfrentamos, de pandemia, tal, isso e aquilo, esse tipo de troca acontece muito mais pelo meio virtual. Agradecemos essa ferramenta, essa possibilidade. Mas vamos nos concentrar no seguinte: o que seria a palestra doutrinária? O que seria esse encontro? Vamos ver outras religiões, apenas como um exemplo, um lembrete. Nós temos as reuniões numa assembleia, nós temos os encontros de uma sinagoga, nós temos a missa na questão da Igreja Católica. Esses são os procedimentos onde os ditos fiéis são convidados a estar presentes e participar, presenciar, visualizar alguns procedimentos. Na doutrina espírita, o que é que nós temos? As pessoas, os irmãos, são convidados a estar presentes em um determinado local, a casa espírita, em um determinado horário, o horário da chamada palestra, o encontro, a doutrinária, e lá permanecem durante algum tempo ouvindo uma preleção, comentários, tá? Interpretações, leituras. Mas de que isso adianta? Quando se questiona os procedimentos, quando se questiona as crenças, seria importante a gente começar a questionar as nossas crenças. Então, a doutrina espírita vem com esse viés, assim, vem com esse, digamos assim, com esse intuito. Ela traz, a gente costuma sempre, quando conversa sobre esse tema, a gente costuma sempre fazer uma provocação. A doutrina espírita, ela trouxe um pequeno detalhe, tá? Um detalhe que não pertencia a outras doutrinas. Mas esse detalhe, no final, ele causa uma grande diferença. Ele é apenas um detalhezinho, mas no final, uma enorme diferença. A gente costuma sempre questionar o pessoal, né? Que detalhe é esse? E quando a gente trabalha com algumas pessoas, grupos que já estão tendo algum contato com o estudo da doutrina, a gente sempre deixa em aberto para que as pessoas se manifestem, né? Que detalhe é esse? E aí alguns vão dizer assim, é a reencarnação. Não, não é. A reencarnação já existe desde muito tempo. Os hindus trabalham reencarnação já há milênios. Antes mesmo do cristianismo. A existência de Deus. Não, a existência de Deus, então, a gente vai voltar às nossas origens lá atrás, onde a gente tem inscrições em cavernas contando
da sensibilidade, ou da percepção, da interpretação de povos, provavelmente nós lá atrás, no começo, interpretando de forma primitiva, básica, cada um no seu alcance, interpretando Deus ou uma divindade. Então é a existência dos espíritos. Não, né? Também não. Também não, por quê? Porque a gente vai encontrar os gregos, os oráculos, a gente vai encontrar antes ainda, tá? Então, assim, temos vários registros históricos mostrando para nós que isso tudo já tinha muito tempo antes do cristianismo mesmo, muito antes da doutrina espírita. Então, afinal de contas, que detalhe é esse que a doutrina trouxe, que outras religiões não trabalhavam? Ok? E aí entra uma orientação bem interessante. Fé raciocinada. Aí alguns vão dizer, tá, mas isso? Isso. E do que isso faz diferença, né? Porque uma coisa que nós, eu digo eu, Cícero, e aqueles que normalmente trabalham com a gente, principalmente aqueles que nos orientam, que nos auxiliam, nós temos um apego, pode parecer limitação, mas nesse momento a gente entende que alguns apegos, quando são produtivos, eles valem a pena. Com o tempo a gente vai mudando, transformando os nossos apegos. Mas nós temos um apego muito grande pela ideia de que tudo tem que ser útil. Por exemplo, esse momento agora, hoje é Dia dos Pais, algumas pessoas acordam mais cedo, tá? E se dão o trabalho de, no caso hoje, né, entrar online. Num período dito normal, sairiam de casa, se arrumam, tal, isso, aquilo, sairiam de casa, iriam até um centro espírita, talvez acerte, tá, para ouvir lá a troca, a palestra doutrinária, que é normalmente de manhã. Num dia como hoje, tá, vocês acordam e começam a assistir, a participar. Inclusive, vou fazer uma ressalva, tá, pessoal? Quem quiser fazer perguntas aí, fica à vontade. E o Felipe vai trazendo para a gente questionamentos, comentários, tá? Então, olha só. Para que se dá o trabalho de acordar para ouvir um estranho, um quase estranho, tal, falar sobre um determinado tema? Para que se dá o trabalho de, num padrão, numa época normal, sair de casa, ir até o centro espírita, sentar lá e ouvir um estranho, um quase estranho, durante 20 minutos, meia hora, 40 minutos, falando sobre um determinado tema? De que isso realmente nos auxilia? Então, assim, a doutrina espírita nos convida a esse tipo de reflexão. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela tem um processo dela, ela tem um padrão, que é buscar dentro de nós, no mínimo, tá? Olhando de uma forma bem básica, duas conexões, tá? Uma das conexões é a necessidade. A outra conexão é a utilidade. Então, a doutrina espírita vai trabalhar sempre assim. E se nós prestarmos atenção, isso nós já temos. Eu só vou levantar cedo num domingo, ou nem tão cedo, mas só vou levantar num domingo e buscar um encontro, aspas, online, ou sair, tá, para ir a uma casa espírita, para ir em um determinado local, tá, para ouvir, para refletir, para pensar, primeiro, ou eu preciso disso, eu sinto necessidade disso, ou eu vejo nisso alguma utilidade. Ok? É isso que a doutrina espírita, nisso a doutrina espírita nos provoca. E aí, olha só, fé raciocinada. Quando Kardec questionou, para quem não lembra, tá? Allan Kardec, codinome daquele que fez a codificação. Ele não escreveu. O que ele fez? Ele organizou as informações, orientações, certo? O conhecimento que a espiritualidade trouxe e chegou até ele através de médiuns. Aí ele junta todo esse material, tem um senso crítico extremamente aprimorado, e ele organiza de forma lógica para que a gente pudesse entender.
e estudando e trabalhando. Só que é óbvio, nós vamos pegar 10 pessoas leem, tá? O mesmo material, nós vamos ter, muito provavelmente, 10 interpretações diferentes. Então, o que a espiritualidade trouxe de informação e conhecimento, e o que Kardec organizou, está numa amarração, numa construção lógica e racional, para nos conduzir por um caminho. E esse caminho leva a um determinado aprimoramento, e cada um alcança conforme o seu momento. Então, hoje a gente estuda algo, legal, compreendi, isso eu não sabia, gostei, tá. Daqui a um ano, não está muito tempo, daqui a um ano, eu estudo o mesmo material. O que vai acontecer? Eu vou ter uma compreensão diferente. Não tinha prestado atenção nisso. Por quê? Porque a gente vai interpretando, a gente vai se aprimorando e cada vez a gente tem uma visão diferente, mesmo repetindo o conhecimento, o material. Quando se trata de fé raciocinada, a doutrina nos convida a isso, a repensar aquilo que nós já temos, a nos abrir para conhecer de algo que a gente ainda não percebia, não dominava, ok? E com essa transformação, com essa releitura, a gente começa, então, a construir dentro de nós uma crença. Só que olha só o perigo, tá? Perigo por quê? Porque nós temos apegos. Lembra que a gente falou de apegos? Isso, tá? E aí, quando a gente leva os apegos ao extremo, a gente entra na parte complicada do apego, tá? Mas o que ele quer dizer com apego? Apego é quando eu tenho algo, um comportamento que se repete, um modelo meu, tá? Um modelo meu. E se eu levar ele muito a ferro e fogo, eu crio limitações. É isso. Então, a fé raciocinada, ela só vai funcionar, ou nós só vamos começar a compreender o que é fé raciocinada, à medida que a gente começar a fazer releituras. Releitura do quê? De mim mesmo. Releitura do quê? Daquilo que eu acredito. Não é o outro, sou eu. Então, olha só, vamos só prestar atenção num detalhezinho, tá? Se a gente falasse agora aqui, olha só, você que está prestando atenção em nós, eu vou dizer uma palavra e eu preciso que você pense em algo, uma imagem, tá? Então, eu vou dizer assim, azul. Azul, a cor azul. O que é que você pensou? Quando a gente trabalha isso presencial ou numa troca online e tal, isso aqui, azul, amigo. Aí um vai dizer assim, o mar. Aí vem uma irmã nossa assim, o céu. Eu assim, como assim? Eu falei uma coisa só, azul. Simples, básico. E tem um que foi o céu e outro no mar. Totalmente diferentes. Mas a orientação foi uma só, a mesma, para os dois. Azul. E o que tem isso? O que tem isso é que, assim, fé raciocinada. Obrigado, Regina. Nossa irmã aqui, Regina, que pensou no mar. Isso. Olha só. Fé raciocinada tem a ver com eu ser capaz de questionar, pensar naquilo que eu acredito. Tá, eu penso naquilo que eu acredito. Não. É pensar por que eu acredito. Isso é fé raciocinada. Fé raciocinada não é raciocinar as informações, mas é pensar por que eu raciocino assim. Quando a doutrina surge, Kardec faz um monte de questionamento. A gente costuma brincar com o pessoal mais próximo e diz assim, a espiritualidade passou por um teste de paciência. Isso. Como passa com a gente, né? Tá? Como passa com a gente. Tá? Eu sou às vezes trabalho em grupo mediúnico, tal, isso, aquilo, vem a entidade, se aproxima, olha, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Aí eu paro e falo, irmão, agradeço a sua presença, essa energia maravilhosa que você traz, e a orientação. Mas eu pergunto assim, mas por que eu faria desse jeito? E alguns dizem assim, nossa, tu vai questionar a espiritualidade? Eu assim, vou. Por que eu vou questionar a espiritualidade? Porque eu sou teimoso. Também. Orgulhoso. Não tenho dúvida. Tá? Mas é por quê? Porque quando eu entrei para a doutrina me convenceu de que eu tinha que questionar. Não é um questionamento vazio. Esse é o chato. Esse é o mala.
tá? Desculpa o termo, tá? Questionamento dentro da doutrina é quando eu busco utilidade, ou quando eu tento suprir uma necessidade. Olha lá, voltamos de novo para utilidade e necessidade, tá? E por que isso? Porque eu vou lá nas obras básicas, eu vou lá na revista espírita, e eu sou orientado por um professor famoso, na época famoso lá na região, o professor Rivaio, que assume um codinome que é, né, um codinome que é Allan Kardec. Eu sou orientado por ele, do comportamento dele, das orientações dele. Eu devo questionar, tá? Eu devo questionar. Por que eu devo questionar? Porque assim, ó, só assim eu começo a perceber por que eu acredito e no que eu acredito. Isso é fé raciocinada. Quando Kardec vai questionando, ele pergunta várias vezes, não é uma vez só não, ele pergunta várias vezes. Ele é tão, como é que vamos dizer assim, é professor, né? De formação, pesquisador de essência, ele se entendia como sendo alguém que queria conhecer, tinha essa ânsia, tá? E ele levava isso a sério, tá? Não é uma coisa qualquer, era a vida dele, a encarnação dele. E aí o que ele fazia? Ele ia fundo e pensava assim, parei um pouquinho, eu vejo um monte, falando já com algum material em mãos, tá? Eu vejo um monte de informações aqui, orientações que são extremamente interessantes. Eu consigo pressentir algo de importância nisso. E ele chega para a espiritualidade, para o espírito de verdade, que se apresenta para ele dizendo assim, viemos coordenar esse trabalho para trazer essa orientação, essa nova moral, ou essa revisão da moral humana, tal, e seguindo lá. E aí Kardec questiona assim, tá, mas o que é isso tudo? Eu vejo algo importante aqui, mas o que é isso tudo? Querendo ter uma noção, começo, querendo ter uma noção mais clara. E o Espírito de Verdade responde para ele, há 2000 anos, aquele que andou entre vós, com muito amor e muita sabedoria, vos avisou que quando estiverdes prontos, ele vos mandaria o Consolador prometido. Eis ele aqui. E aí Kardec pergunta assim, como assim? Porque, querendo ou não, vamos pensar o seguinte, ele estava falando, o Espírito de Verdade está falando de quem? De Jesus. Tá. Numa sociedade ocidental, o cristianismo tem uma presença extremamente forte, marcante, legal, ok? Tá? Ainda que alguns usem disso pelo extremo, não importa, vamos pegar a essência que é muito boa, amem-se, essa essência do cristianismo, tá? O Pai sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ponto. Podemos parar só aí, já está demais para nós, tá? Então vamos pensar o seguinte, numa sociedade ocidental, tá? No mundo ocidental, chegar e dizer o seguinte, que isso que está aí, essa tal doutrina, essas informações, orientações, isso aí foi predito, tá? Foi previsto, foi avisado lá pelo nosso irmão maior, Jesus. Ele disse, quando estiverdes prontos, de quem ele está falando? Da humanidade, do homem. Mandaria o Consolador prometido. Ei-lo. Olha ele aí. Algo que está surgindo e vem e se diz o Consolador prometido por Jesus, tá? Algo assim, para quem não conhece, pode parecer inclusive meio prepotente, tá? Assumindo uma posição importante. Isso. Mas olha só que interessante. Kardec vai e questiona. Por quê? Como isso seria o Consolador prometido? E aí entra justamente a parte bem importante. Acreditar, nós já acreditamos desde os primórdios. Raciocinar naquilo que nós acreditamos, é isso que a gente precisa. Sabe por quê? Olha só, vamos trazer, está falando, coisas lá de 2000 anos, coisas da primitividade, isso, não. Ele está falando de agora, de agora. Então, olha só, por que eu vou ao médico quando eu estou doente? Por quê? Por que eu não vou, sei lá, eu não vou a um outro local qualquer, tá?
Por que eu vou ao dentista quando eu tenho um problema odontológico? Por que eu procuro um advogado quando eu tenho uma situação legal? Por que isso? Porque as pessoas, elas têm conhecimento específico, especializado em determinada área. É isso? Vamos ficar na medicina, que é comum para todos. Tá? Vamos ficar na medicina. A ideia da medicina, tá? Felipe, eu vou pedir para tu manter na tela esse questionamento do Ivan, tá? Eu já vou chegar aí. A ideia da medicina hoje traz assim, eu tenho a formação de médico, tá? Principalmente aqui no Brasil, tá, pessoal? A formação de médico, quando se forma, ele é clínico geral. Ok. Geral quer dizer o quê? Que ele tem uma noção geral do funcionamento deste corpinho. As patologias, os distúrbios, tá? Equilíbrios e desequilíbrios próprios deste corpinho. Conhecimento geral. Mas a gente começou a perceber, tá? Que às vezes era preciso ter mais conhecimento sobre determinado elemento deste corpinho. Eu tenho um distúrbio, tal, isso, aquilo, nananã, uma veiazinha, assim, assim, assim. Opa, então nós temos que buscar alguém que conheça melhor disso. O sistema vascular, circulatório, tal. Aí vou lá buscar um quê? Um especialista. Eu tenho distúrbio numa articulação. Então eu tenho que buscar um ortopedista. Eu tenho um distúrbio. Não, olha só, tem uns problemas que são do meu filho, pequenininho, isso aqui. É um pediatra, especialista nessa fase do corpo, a infância. Então, assim, são conhecimentos especiais. Tá. Nesses conhecimentos especiais, eu vou lá e o doutor me diz tal coisa. O que eu faço? Ou normalmente ele acaba fazendo. Pede exames, tal, lá. Tá? O que ele tem que faz com que a gente acredite nele? O que é que ele tem, além da gente? Tá? Vamos considerar uma situação normal, bem básica. Tá? Tem 2 olhos, eu também tenho. Tem um cérebro, eu também tenho. Tem algum conhecimento, eu também tenho. Mas ele tem um conhecimento específico daquela área. A área agora que tu necessitas. Conhecimento. Então, olha só. Ele tem um diploma, que o nosso sistema pedagógico diz que ele passou anos estudando aquilo. Ele tem conhecimento. E aí eu passo a acreditar nele, porque ele tem conhecimento. Então, olha, o que isso tem a ver com o nosso tema? É tudo a ver. Tudo a ver por quê? Porque quando eu começo a conhecer da doutrina, a doutrina começa a dizer para mim o seguinte: olha, é isso, é aquilo, é aquele outro. Mas por quê? E aí a doutrina tenta nos trazer algumas explicações, algumas bases. Tá? Ok. O Ivan questiona a gente, tá? Felipe, eu preciso de um auxílio, Felipe. Esse questionamento está na tela para mim. Aparece para todos ou só para mim? Aparece para todos. Tá, obrigado. Então, olha só. Tá? Nossa irmã Ivan, então, vamos ler ali. Você acredita que a ciência um dia caminhará em maior harmonia com as revelações espíritas trazidas por Kardec, espíritos superiores? Teremos avanços maiores em todas as áreas da ciência humana? Ivan, não tenho dúvida, querido, não tenho dúvida, tá? Por que eu não tenho dúvida? Até assim, fico alegre em responder desse jeito. É porque ela já faz isso, tá? Ela já faz isso. Eu não estou trabalhando o que eu acredito, tá? Eu estou trabalhando o que eu vejo. Eu tenho contato, né? Acho bem interessante, tenho contatos na área da saúde, tá? E a gente vê hoje assim, ó, vou só citar, quem quiser pesquisar, tá? Pode pesquisar aí à vontade. Vocês vão encontrar a AME, Associação Médica Espírita, olha só, tá? Vocês vão encontrar a... Tem a Associação dos Magistrados, tá? Magistrados espíritas, tá? Então, assim, isso quer dizer o quê? Que a doutrina espírita está se especializando. Não. Isso quer dizer que a doutrina espírita caminha de braços dados com a ciência. Ciência jurídica, ciência médica, tá? A gente vai encontrar no Livro dos Espíritos e nas obras básicas. Para quem não lembra, a obra básica é Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Tá? Esses 5 livros, o Pentateuco, né, da doutrina espírita, né, quem gosta de nomes, de expressões mais fortes assim, tá? As obras básicas.
elas trazem propostas, elas trazem orientações, informações, tá? Por exemplo, se não me engano, a Gênese foi publicada 2 anos antes. Ela fala sobre a evolução das espécies, sobre a evolução do mundo, sobre o surgimento da vida na Terra, aprimoramento, amadurecimento da Terra, tá? A Gênese foi publicada 2 anos antes de que Charles Darwin publicasse a teoria evolucionista, tá? E nós vamos dizer de uma maneira bem tranquila, a doutrina espírita concorda com ele, mas ela concorda com ele aonde? Na evolução deste corpo, não do espírito, a evolução do corpo, que foi isso que Charles Darwin tratou. Aí se eu sou materialista, eu vou acreditar que eu sou um corpo. A doutrina espírita vem e nos desafia. Ah, é? Traz um corpo? Tem certeza? Tá? Então, vamos pensar assim. Quando se fala de fé raciocinada, ela vai andar de braços dados com a ciência. Só tem um detalhe. Ela não ignora a ciência, tá? Ela se utiliza da ciência. Mas ela não fica presa à ciência. Ela não se amarra à ciência. Por quê? Porque, olha só, a ciência do homem é extremamente limitada, tá? A ciência do homem está atrelada, amarrada ao conhecimento que o homem já confirmou. A ciência do homem ainda é muito materialista, tá? Mas olha só que legal, para o Ivan que estava questionando a gente, quem pensou junto com o Ivan. Hoje nós temos uma ciência que desafia a ciência, tá? A ciência quântica, certo? A física quântica. Os físicos quânticos, tá? Os mais cabeça, aqueles diferentes, hoje eles dizem o quê? Que a física quântica é a ciência das incertezas. Ciência das incertezas. Cara, que doido. Como assim? Se ciência é aquilo que pode ser, que pesquisa, que busca, que verifica, que repete, experimenta, blá, 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 como é que a física quântica é a ciência das incertezas? É uma contradição, uma dicotomia? Não, não é. Não é. Não é por quê? Porque assim, eles já conseguem pensar, eles já conseguem mais ou menos intuir alguns cálculos, algumas situações, tá? Para explicar outras situações do universo que nos cerca. Mas eles não têm como verificar. Então, como é que eles mantêm isso? Eles mantêm só com lógica. Um pensamento que vai se aprimorando, cálculos, tal, isso e aquilo. E assim, tá? Fazem alguns experimentos que vão confirmando algumas teses mais básicas, mas as teses mais profundas eles não têm como confirmar, tá? Mas eles aceitam hoje, alguns deles, inclusive, já mais fortes, aceitam como verdades, tá? Ciência das incertezas. Porque eles só vão ter certeza quando conseguirem confirmar. E isso vai demorar. Mas eles já estão aceitando isso como possível, tá? Quando se fala de fé raciocinada, a gente tem que trabalhar principalmente aqui, ó. Aqui. Aqui que eu digo não o cérebro, né? Eu digo o pensamento. Sabe por quê? Olha só. Lembra aquela fala que a gente trouxe ainda há pouco? Ah, porque a doutrina espírita é o consolador prometido. Nossa, é dramático, forte, né? Lá atrás, 2000 anos, o nosso modelo, né? Jesus chega e diz, quando estiver pronto, vou mandar o consolador prometido. Aí, 1800 e tantos anos depois, aparecem informações, isso é o consolador prometido. E aí Kardec questiona, mas como assim consolador prometido? Porque veio para consolar a humanidade. E aí Kardec, sendo Kardec, ele não sossega. Ele assim, como assim consolar? Do jeito dele, né? Muito mais aprimorado, não nessa fala que a gente faz agora, mas questionou, como assim é consolar? Vamos perguntar o seguinte, vamos pegar aquilo que nos desconsola, aquilo que mexe com a gente. Morte de um ente querido. Isso, complicado, tá? Uma doença séria, tá? Ou uma doença que, naquele momento, o Covid, que nos ameaça, assim, tal. Limitações materiais, perda do emprego, dificuldades financeiras, outras situações assim, tá? Relacionamentos, isso. Por que quem a gente, aspas, trabalha a ideia de mais gostar no momento acaba nos incomodando mais, tá? Por que gera mais dificuldade? Por que normalmente, né, acontece, são com essas pessoas que a gente acaba tendo mais dificuldade de lidar,
Exemplo clássico. Podem pensar em relacionamentos de namoro, de casamento, tal, isso e aquilo. Mas pega um relacionamento aquele do qual você não vai conseguir fugir. Seus filhos. Ah, não tem filhos? Seus pais. Isso. Tá? Então, assim, ó, pensem neles. Hoje é dia dos pais. Você se dá 100% com seu pai? Concorda em tudo? E quando não concorda, como é que você lida com isso? Quem tem razão? Vamos deixar só uma falinha aqui no meio para conturbar um pouquinho. Um filósofo bem antigo diz o seguinte: às vezes vale mais a pena ser feliz do que ter razão. Então, quando tu estiver conversando com o teu pai, principalmente, que costuma ser pessoa de mais idade, tá? Que não é da sua geração, lembra disso. Às vezes vale mais a pena ser feliz do que ter razão. Mas, de qualquer forma, pensa o seguinte: por que com alguém que é do mesmo sangue, você tem grandes dificuldades, tá? Esses comportamentos sociais, essas coisas que vêm pra gente, de drogas, de sexo, disso, daquilo, aquele outro, violência, tá? Alguns apegos de materialidade exagerados, ou vários, né? Tá? Assim, ó, como lidar com isso? E aí? Começamos só pelo primeiro ali, o mais pesadinho, assim. Morte de um ente querido. E agora? Morreu. Ai, meu Deus, acabou. Ai, eu fico sofrendo, tá? A doutrina espírita vem, não é para a gente ficar preso a essas situações que mexem com a gente. Ela vem para nos ajudar a lidar com essas situações que nos desconsolam, que nos causam atribulação, tá? A doutrina espírita vem, e aí, olha só, ela não vem de uma forma prepotente, ela vem de uma forma extremamente tranquila, tranquila. Sabe por quê? Porque cada um vai alcançar o consolo de acordo com a sua maturidade. À medida que eu vou amadurecendo, eu vou realmente me consolando. E sabe o que é me consolar? Me consolar não é simplesmente enxugar lágrimas. Me consolar é não chorar mais. E não chorar mais não quer dizer que chorar eu estou mal. Não, não é. Por exemplo, eu costumo sempre usar um exemplo que para mim é muito forte. Eu tenho uma avó materna, já desencarnada há vários anos, tal, isso, aquilo, com quem eu tinha uma conexão muito boa. Alegria, assim, tinha uma coisa muito legal. Isso. Penso nela, já fico emocionado. Isso. Tá, e se tu continuar falando dela, Cícero? Aí eu vou chorar. Vou chorar. Tá, mas tu disseste que não é para chorar. Eu disse, não, eu não disse que não é para chorar. Mas sabe por que eu choro? Da emoção, tá? De sentir de forma mais viva, falando dela, fica mais vivo, o amor que existe entre nós. E aí eu lembro, lá, aquela história, o pessoal tá cansado de ouvir, eu lá sentado, casinha dela de madeira, 2 degrauzinhos de concreto na porta da cozinha, ela sempre adorava melancia, ela comprava melancia e me chamava para comer melancia com ela. Eu tinha 4 anos, 5 aninhos de idade, sentava no degrau de baixo, ela no de cima, os dois comendo um pedaço de melancia. Isso. Eu lembro disso e fico emocionado. Por quê? Por causa da paz e da alegria do momento, a satisfação, a conexão. Olha só, 4 aninhos, 5 aninhos. Algo bem simples, mas que traz uma lembrança muito forte e emociona. E aí tu vai chorar. Eu vou chorar. Qual é o problema? Nenhum. Sabe por que nenhum problema em chorar? Porque o choro é de satisfação por ter vivido aquele momento. O choro é de... Ai, isso. Amor por alguém. Então eu tenho um ente querido que desencarnou. Hoje, o meu pai talvez, tá? O pai de alguns dos nossos irmãos e irmãs, ele já esteja desencarnado. E aí pensar nele a gente chora. Isso, chora lembrando dos momentos bons. Chora naquela satisfação de que eu tive um pai que provoca em mim essas emoções. O que é isso? Eu não nego as emoções. Só que agora essas emoções, já que eu estou pensando, essas emoções me levam a uma satisfação. Então a conexão que nós vamos fazer com eles, faz bem para nós. E quer saber mais? Faz bem para eles. Entendem isso? Então assim, compreender isso, eu não vou negar as emoções, mas eu já não me desespero, eu já não fico triste, deprimido,
negativo. Entendem a situação? Então a doutrina espírita, ela não vem para que a gente deixe de sentir, mas ela vem para a gente usar disso aqui e educar as emoções. Esse é o principal papel consolador da doutrina. Ah, mas como é que vai fazer isso? Só indo na palestra? Ajuda. Tomando passe? Bom, isso. Como que eu vou fazer isso? Pensando. Sabe qual é um dos procedimentos básicos da doutrina? Ah, tu é espírita? Ah, eu sou. O que que tu faz? Eu vou lá assistir palestra. Não, querido. Se tu é espírita, vai estudar. Vai estudar. Como assim estudar? É estudar. Tu pode estudar em casa, se tu és autodidata, consegues fazer isso. Ou tu podes buscar um centro espírita, um grupo de estudos e ir lá trocar conhecimentos. Como assim? Olha só. O princípio básico da doutrina, os princípios básicos da doutrina, vão ser bem rápido, nosso tempo está acabando, daqui a pouco o Felipe corta a gente. Princípio básico da doutrina, tá? O que é princípio básico? Olha só, quando eu tenho um pensamento, ele surge do nada. Não, esse pensamento ele foi alimentado, tá? Então, até que se eu chegar aqui e dizer para vocês assim, olha, tem um cachorro azul aqui na minha frente. Aí a pessoa vai dizer assim, como assim cachorro azul, Cícero? Tá louco? Né? Comer é algo estranho, tá te fazendo mal. Estás alucinando, é isso. Ou alguém com pouca noção de respeito aos animais, pintou os animais, tá? Pintou o cachorrinho de azul, é isso. Tá? Não é nenhuma situação nem outra. Mas por que vocês não acreditam que eu estou vendo um cachorro azul aqui? Porque vocês têm o conhecimento de que não é normal existir cachorro azul. Conhecimento. Isso. Então, como é que eu vou lidar com o luto? Como é que eu vou lidar com a doença? Como é que eu vou lidar com as situações da vida que me atribulam e me derrubam? Como é que eu vou lidar com isso sem cair? Eu preciso trabalhar conhecimento. Aí eu vou ter uma base para me sustentar. É assim que funciona a doutrina. Então, para trabalhar as emoções, eu preciso ter um raciocínio, um racional forte. Forte. Então, eu preciso trabalhar o racional. Por isso que a gente diz assim, ó, vem para a palestra? Ótimo. Tomou o passe? Melhor ainda. Agora assim, ó, tenta estudar um pouquinho. Trabalha o raciocínio. Já que tu queres acreditar, já que tu já acreditas em algo, tu já tens a fé. Agora falta o quê? Raciocinar a tua fé. Princípios básicos da doutrina, só para a gente dar uma cutucadinha para o pessoal talvez querer estudar. Olha só, um dos princípios básicos, lembra que a gente falou? Os princípios dão a base para o meu pensamento. É aqui que eu construo, é aqui que eu apoio a construção do meu pensamento. Deus, princípio básico da doutrina. Deus existe? Existe, tá? Como é que tu sabe? Prova para mim. Eu assim, querido, eu não consigo, ninguém conseguiu até hoje provar a não existência de Deus. E se eu parar para observar, eu vou perceber uma inteligência no universo, na natureza, até nesse corpo aqui, tá? Uma inteligência organizacional, energética, tá? Uma inteligência maior que isso é obra do acaso. Desculpa, até a ciência já não aceita mais isso, tá? Até a ciência já está questionando isso, tá? Então, mas isso não é Deus, isso é o universo. Que vai chamar como tu quiseres. Inteligência superior, Deus, universo, força maior, fluido, universal, vai chamar como tu quiseres, tá? Mas existe uma organização. E aí, olha só, vamos usar da ciência agora, viu, Ivan? Vamos usar da ciência agora. O que a ciência diz para nós? Que quando eu tenho uma causa, quando eu tenho uma consequência inteligente, o que é muito provável e lógico, eu tive uma causa inteligente. Eu não tenho como ter. Esse é um axioma da ciência, tá? Não é da doutrina, é da ciência. Se eu tenho algo acontecendo aqui que envolve uma inteligência, tem que ter uma causa, algo causando essa consequência, tá? Então, se o universo tem uma organização, segue um padrão, tende ao equilíbrio, quem organizou isso? Cada um pensa o que quiser. Para nós, a gente trabalha de várias outras formas, não dá tempo agora. Deus. E quando a gente, Kardec questiona Deus para a espiritualidade, a espiritualidade diz assim, olha, vosso conhecimento, vosso saber não alcança isso, mas, lembre-se, inteligência, causa primária de todas as coisas, inteligência superior, bom e justo. Só esses 4 comentários em falas já é suficiente. Causa primária de todas as coisas, inteligência superior, bom e justo. Ok. Quer ver só um detalhe?
A morte de um ente querido. Ai, morreu meu parente, morreu meu querido, morreu minha amada. Ai, como a vida é cruel, como Deus é... Tá, então espera um pouquinho. Então vamos pensar assim, ó. Existe Deus? Tá, tu acredita que existe Deus? Se tu acredita que existe Deus, por que teu parente morreu? Vamos lá. Deus está te castigando. Primeira coisa, Deus não te castiga, porque Deus é bom. Ele não precisa te castigar. Esse é o detalhe, tá? Não, o meu ente querido morreu, mas ele foi antes da hora. Se ele foi antes da hora, tá? Então, Deus é causa primária de todas as coisas. Inteligência superior. Se ele é causa primária, então passou por Deus o desencarne do teu ente querido. Se ele é inteligência superior, então ele não foi antes da hora, porque Deus não erra. Olha só. Se ele é bom, então foi o melhor, apesar de não ser agradável para nós, mas foi o melhor que podia acontecer. Tá? Olha como isso é forte. Tá? Se ele é justo, então isso estava dentro do equilíbrio a ser mantido. Tá? Olha só. Então, olha como a gente fica em xeque. Ou eu continuo acreditando em Deus, e eu começo então a buscar agora entender melhor o desencarne do meu ente querido, tá? Ou eu já não acredito mais em Deus. E simplesmente porque o meu ente querido desencarnou e eu tenho dificuldade de aceitar isso, Deus deixou de existir. E o universo, então, não tem organização e não existe inteligência superior. Viu como nós somos limitados, desculpa o termo, infantis, nas nossas emoções? São nossas emoções. Aí, Cícero, isso é sempre assim. Não, não é. Quando minha avó desencarnou, eu tive dificuldades também. Mas eu já tinha algum conhecimento da doutrina em respeito a ela. Eu tentei manter o equilíbrio. Ok? Mas, todo mundo vai fazer assim? Não, não vai. E aqueles que não fizerem, a gente auxilia. Nunca apontem. Não queiram que o outro sinta como você sente. Lembra do azul? É mar ou é céu? Diferente, né? Tá? Outro princípio da doutrina, tá? Bem importantezinho para nós agora, é reencarnação. Então eu não tenho só uma chance, tá? Eu tenho muitas chances. Todas são oportunidades de aprendizado. Então Deus, reencarnação, existência e comunicabilidade com os espíritos. Então, você é um corpo? É isso? Você é um corpo que tem um espírito dentro? É isso? Ou você é um espírito que está usando de um corpo durante algum tempo? Porque esse corpinho tem uma validade. Daqui a pouco ele foi. E aí? Você deixa de existir ou você continua existindo? Porque se você continua existindo, tá? Se você continua existindo, então o corpinho não é o principal. O corpinho é só uma passagem, tá? Deus, reencarnação, existência e comunicabilidade com os espíritos, tá? A imortalidade da alma. Então, nós espíritos, almas, não morremos. São os corpos que a gente usa que vêm e vão. E a gente continua experienciando, evoluindo, tá? E pluralidade de mundos habitados, ok? Não existe só o nosso, existem vários, tal. Mas não se prendam nisso agora. O que é importante para a gente é pensar o seguinte: quanto mais conhecimento eu tenho sobre espiritualidade, vai mudando minha forma de pensar, e mudando minha forma de pensar, muda minha forma de sentir e minha forma de crer, de acreditar. Fé raciocinada não é ir para um centro espírita ouvir palestra, não é ir para o centro espírita fazer grupo de estudo, estudar e acreditar no que está sendo dito lá. Não é isso. É pensar a respeito do que está sendo dito. É como isso que a gente está fazendo agora, tá, pessoal? Não acreditem no que eu falo. Pensem a respeito. Sabe por quê? Vamos voltar para o azul. Cada um de nós acredita da sua forma. Então, o que para mim hoje é verdade, não era assim há 10 anos atrás, tá? Então, para mim o que hoje eu aceito, algum tempo atrás eu tinha dificuldade de aceitar. E se lá atrás alguém dissesse para mim, tem que ser assim, aí mesmo que eu não acreditava. Eu precisei passar por algumas situações, tá? A Lia coloca para a gente, né? Temos dificuldades não só para o luto, tá? Mas para muitos acontecimentos do dia a dia, preciso muita sabedoria, discernimento para matar essa luta dentro de você. Não mata ela, Lia, é só direcionar ela melhor, tá? Essa luta dentro de ti diz que tu não estás satisfeita. Quando a gente está satisfeito, a gente se acomoda. Desculpa colocar assim, mas a gente é desse jeito ainda.
Vou repetir, a gente é muito infantil quando se trata da questão espiritual. E aí a gente se deixa dominar por emoções. Quando algo acontece contigo, viu, Lia? Ou para todos nós, quando algo acontece com a gente, que a gente não está contente, sabe qual seria a primeira orientação mais válida para a gente fazer? Para, respira, tá? Se a situação te envolve de forma muito forte, tenta te afastar um pouquinho, para ter uma visão diferente do que está acontecendo. Se a gente se envolve, a gente fica dentro da situação. E aí a nossa visão está contaminada, tá? Os orientais dizem para a gente assim, ó, medite a respeito. Eu diria, muito válida essa orientação, tá? Santo Agostinho dizia isso, tá? Não só para a Lia, né, para todos nós. Tem uma orientação de Santo Agostinho que é muito válida. Ao final do dia, tá? Ou no momento que tu tires para descansar, ao colocar a cabeça no travesseiro, tá? Faça um retrocesso, uma retrospectiva do teu dia, só do dia. E pergunta assim, o que você gostaria de repetir no dia de amanhã? Você vai ter uma nova oportunidade. O que você repetiria? Tá? Faria do mesmo jeito. Por que faria do mesmo jeito? Porque foi bom para você? Foi bom para quem estava ao seu redor? As consequências do que você fez. Você gostaria de receber as consequências disso? Os efeitos do que você fez? Para tudo isso você diria sim? Legal. Agora, se você bota a cabeça no travesseiro, pensa em algumas coisas, e você lembra de algumas coisas que você não gostou do que fez, ou faria diferente no dia seguinte, também faça a mesma reflexão. Por quê? Porque não foi produtivo? Não foi produtivo para você ou não foi produtivo para todos? Tá? O que é isso? Isso é um exame de consciência. Só assim a gente começa a se trabalhar. Então, tanto para a Lia, que questionou, quanto para todos nós, tá? Vamos pensar assim, ó, Lia, por que isso te incomoda? Esse acontecimento específico, às vezes uma coisa pequena, por que isso consegue te tirar do sério? Por que isso te causa aflição, te causa um certo incômodo? Por que isso está te dominando? Porque se Deus é bom e justo, olha só, vamos pensar. Se Deus é bom e justo, por que isso está te chegando desse jeito? Se ele é bom e justo, por que isso não incomoda o teu colega do lado, a tua irmã perto de ti? Só tu te incomodou. Será que tem alguma coisa para a gente aprender aí? Será que essa situação está provocando em ti um exemplo, uma oportunidade de tu exercitar o teu autocontrole? Será que não está te dando oportunidade de tu ter um comportamento diferente do que tu já tivesse antes? Por isso que as situações se repetem? Tá? Tudo isso é possível. A gente agradece a atenção de vocês e propõe, tá, como desafio. Estudem, participem das doutrinas, participem das conversações, tá? Quando possível, né, tomem o passe, mas assim, ó, não deixem por menos, tá? Não parem por aí. Busque algum grupo de estudo. E vou dizer de uma forma bem tranquila, tá, pessoal? Às vezes tu vai para o grupo de estudo, não era isso que eu estava procurando, ótimo. Sabe o que é que eu desafio o pessoal? Quando eles entram no grupo de estudo comigo, eu sou meio perturbado. Eu digo assim, ó, não gostou? Por favor, não é para mim, é para ti. Tu te deu o trabalho de vir aqui, então eu vou te desafiar. Venha 4 vezes, tá? Então faça esse desafio para você. Vá 4 vezes a um grupo de estudo. Depois, não tira conclusões. Depois da quarta vez, tá? Aí você decide se você quer continuar ou não. Por quê? Porque aí você teve uma base. Você passou por isso 1 vez, 2, 3, 4. Aí vai tirar a conclusão. Não tira a conclusão na primeira, que aí você está sabotando o experimento. Tá? Faz 4 vezes sem tirar a conclusão. Foi muito bom. Não, não foi. A próxima pode ser péssima. Foi muito péssimo. Não foi. A próxima pode ser muito boa. Então, espera. 4 vezes no grupo de estudo, tá? Ok? Sabe por quê? Porque depois de 4 vezes tu vai dizer para ti mesmo, eu tentei. Então não deu. Ok. Só que assim, não desiste. Busca outro grupo. Talvez vocês tenham pego um grupo com um perturbado como eu, e aí não vai funcionar. Tá? Pessoal, Muito obrigado. bem. Agradecemos a oportunidade, a espiritualidade que sempre não é um que faz, é o conjunto que opera, tá? Paciência do Felipe aí ficar nos orientando, e o pessoal que participa. Felipe, está contigo.